Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o Evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do Evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Boa noite, irmãos queridos. Mais uma noite de oportunidade, de reflexão, de encontro, de estarmos aqui juntos, né? O estudo da noite de hoje vai ser realizado pelo nosso irmão André Matos, da Instituição Espírita Amor e Caridade, que fica no município de Comendador Levi Gasparian. Ele vai fazer o estudo dessa noite e, para a ambientação desse estudo, nós vamos ler uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito de Emmanuel,
psicografia de Francisco Cândido Xavier. Lição 93, intitulada Alegria Cristã. E essa lição é baseada numa frase de Jesus, que está no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 20. A frase de Jesus é a seguinte: mas a vossa tristeza se converterá em alegria. E Emmanuel reflete sobre essa frase. Nas horas que precederam a agonia da cruz, os discípulos não conseguiam disfarçar a dor, o desapontamento. Estavam tristes. Como pessoas humanas, não entendiam outra vitória que não fosse as da terra. Mas Jesus, com vigorosa serenidade, exortava-os. Na verdade vos digo, que vós chorareis e vós lamentareis. O mundo se alegrará e vós estareis tristes. Mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Através de séculos, viu-se no Evangelho um conjunto de notícias dolorosas. Um Salvador abnegado e puro, conduzido ao madeiro, destinado aos infames, discípulos abandonados, perseguições sem conta, martírios e lágrimas para todos os seguidores. No entanto, essa pesada bagagem de sofrimento constitui os alicerces de uma vida superior, repleta de paz e alegria. Essas dores representam o auxílio de Deus à terra estéril dos corações humanos. Chegam como adubo divino aos sentimentos das criaturas terrestres, para que de pântanos desprezado nasçam lírios de esperança. Os inquietos salvadores da política e da ciência na crosta planetária receitam repouso e prazer, a fim de que o espírito chore depois, por tempo indeterminado, atirado aos desvãos sombrios da consciência ferida pelas atitudes criminosas. Cristo, porém, evidenciando suprema sabedoria, ensinou a ordem natural para a aquisição das alegrias eternas, demonstrando que fornecer capricho satisfeito, sem advertência e medida, às criaturas do mundo, no presente estado evolutivo, é depor substância perigosa em mãos infantis. Por esse motivo, reservou trabalho e sacrifício aos companheiros amados, para que se não perdessem na ilusão e chegassem à vida real, com valioso patrimônio de estáveis edificações. Eis porque a alegria cristã não consta de prazeres da inconsciência, mas da sublime certeza de que todas as dores são caminhos para júbilos imortais. Vamos então, após essa leitura tão esclarecedora, vamos fazer a nossa prece. Vamos pedir que Jesus possa, nesse momento, em pensamento, se unir a cada um de nós. Senhor Jesus, bom e amado Mestre, graças te damos infinitamente, Senhor, por essa oportunidade bendita. Te pedimos, Senhor, que possa envolver o nosso irmão André Matos, que a sua luz possa o amparar, o envolver, e que as suas palavras, Senhor, sejam aceitáveis aos nossos corações, para que possamos, Mestre, nos fortalecer nessas palavras, que ela possa nos trazer equilíbrio e força a fim de seguirmos adiante. Ilumina, Senhor, a cada um de nós, envolva todos os teus filhos, onde quer que estejam, das choupanas mais pobres ao mais belos dos palacetes, aí a sua misericórdia se encontre presente. Que a todos os nossos irmãos, Senhor, que passam por dores e provações dolorosíssimas, possam ser envolvidos pela tua misericórdia. Ampara-nos e fortaleça-nos hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos. Vamos aos nossos estudos da noite de hoje. Queridos irmãos, queridas irmãs, muita paz. Que Deus nos abençoe a todos e que tenhamos uma boa noite. É com muita alegria que mais uma vez estamos aqui nesse espaço de estudos doutrinários do Centro Espírita Casa da Paz. Deixo, como sempre eu faço,
o abraço fraterno dos irmãos do Grupo Espírita Amor e Caridade, aqui da pequena cidade de Comendador Levi Gaspareto. Nesta noite nós vamos exercitar o dom da bicorporeidade. Não, meus irmãos, não é o dom mediúnico. É o dom que a internet, a informática, né? O conhecimento da informática nos permite. Por quê? Porque nós realizamos também os estudos doutrinários da nossa instituição às terças-feiras, neste mesmo horário. Então, quando os irmãos nos convidaram, e já teríamos a possibilidade, a casa está começando a fazer as lives ao vivo, nós dissemos que, infelizmente, não poderíamos estar ao vivo por esse motivo, mas, com certeza, com muita alegria, como estamos fazendo agora, nós estamos gravando esse estudo e apresentando a possibilidade de reflexão dos nossos irmãos. Então, quando vocês estiverem me assistindo, na terça-feira, às 19h30, estaremos também na página no YouTube do GEAC, recebendo uma companheira e uma irmã. A pandemia nos afastou das nossas reuniões presenciais na Casa Espírita. E, com certeza, todos nós estamos sentindo muitas saudades. Mas, como tudo na vida, há oportunidade de aprendizado, de ampliar as nossas possibilidades, e a pandemia nos proporcionou esta oportunidade. Porque muitas casas espíritas não realizavam os seus estudos através da internet, nas páginas do YouTube, nas páginas do Instagram ou do Facebook. E diante dessa realidade, muitas são as instituições que estão desenvolvendo os seus estudos, os seus debates, as reuniões em grupo, as apresentações artísticas de música através da internet. Isso tem possibilitado que a doutrina espírita chegue até mais pessoas, isso é muito importante. E mais do que isso, muitas das vezes companheiros espíritas do movimento, que moram em cidades distantes, até fora do país, que teriam muitas dificuldades de estar conosco, por exemplo, na nossa instituição, que é uma pequena casa aqui numa cidade do interior do estado do Rio de Janeiro, estão se fazendo presente, nos dando a oportunidade de conhecê-los, de nos confraternizar, de estudar junto com esses nossos irmãos. Então existe não só essa, mas outras possibilidades positivas de aprendizado diante dessa realidade pandêmica que nós estamos vivendo. Por isso sempre tenho comentado com os nossos irmãos que esta é uma grande oportunidade de educação das nossas consciências. O tema que vamos estar propondo aos nossos irmãos nesta noite surgiu de uma reflexão que eu fiz após assistir o filme Divaldo, o Mensageiro da Paz. Entre os filmes de temática espírita que tivemos a oportunidade de assistir nos últimos anos, entendo que o filme que conta a história do Divaldo Franco é aquele que tem uma grande oportunidade de conhecermos e estudarmos a doutrina espírita do início ao fim. A vida do nosso companheiro Divaldo, como foi a vida do nosso querido Chico Xavier, dentro das limitações dos nossos irmãos, que também são espíritos em processo de aprendizado, de harmonização de suas consciências perante a lei de Deus, mas é uma vida que nos dá a oportunidade de refletir com relação a muitos ensinamentos espíritas. E há uma cena mais para o final do filme que me chama muita atenção. Divaldo Franco está numa sala, revendo, juntando algumas folhas de papel, quando começa um diálogo com Joana de Ângelo, questionando a sua mentora o porquê que até aquele momento ele não havia publicado nenhuma obra, tendo em vista aquele grande número de páginas psicografadas. Joana de Ângeles esclarece, ao mesmo tempo nos dá uma importante lição. Ela diz ao Divaldo que até aquele momento eles estavam fazendo o exercício da mediunidade, para que ele tivesse uma melhor maturidade, consequentemente, uma melhor oportunidade ou possibilidade de traduzir
pela mediunidade, os conhecimentos, as obras que os espíritos estariam então lhe ditando. Essa mesma aprendizagem, esse mesmo exercício, nosso querido Raul Teixeira conta que também experimentou antes de publicar os seus livros. Infelizmente, meus irmãos, nós observamos no movimento espírita companheiros com muito boa vontade, muito boa intenção, mas que começam a traçar pequenas páginas ou fazer os primeiros exercícios mediúnicos na psicografia e já começam a publicar os seus livros, e muitas das vezes, ao observarmos, a lermos aquela obra, nós vemos um conteúdo que foge um tanto quanto da profundidade que o estudo da doutrina espírita em todas as áreas do conhecimento nos apresenta. Mas após esse diálogo, então, Joana de Anjos pede que ele queime, que ele elimine todo aquele material. A próxima cena, Divaldo Franco está num pátio, num tambor de metal, queimando as páginas, quando lhe aparece esse amigo espiritual, que era seu obsessor de longas datas. Os dois haviam convivido muito tempo no movimento católico no passado e estavam se reencontrando nessa existência, e esse irmão trazia o coração muito cheio de ódio para com o nosso Divaldo Franco. O diálogo completo dessa cena, nós o apresentamos até num outro estudo intitulado Igreja Viva. Aqueles que desejarem assistir esse trabalho, refletir também sobre essa temática, é só pesquisar pelo meu nome, André Matos, no YouTube, Igreja Viva, e terem a oportunidade de conhecer todo esse diálogo e refletir também sobre essa proposta de estudo doutrinário. Mas nós vamos estar utilizando só o final desse diálogo, quando o Espírito pergunta a Divaldo: qual a ideia da sua doutrina? Qual a ideia do Espiritismo dar liberdade a um monte de cegos? Porque ele questiona, ele afirma que as pessoas não estão preparadas para a verdade e que todas elas são um monte de cegos. Divaldo tem uma resposta, apresenta uma resposta muito interessante. Ele diz: evidente que não, porque eles não são cegos, estão apenas com seus olhos vendados. E a nossa ideia, ou seja, o objetivo da doutrina espírita, é justamente tirar as vendas dos olhos das pessoas para que cada um de nós possamos usar o livre-arbítrio para plantar o que desejarmos plantar, mas sabendo, conscientes de que seremos os únicos responsáveis por colher aquilo que nós plantamos. E também os únicos responsáveis pela nossa própria existência, pelas nossas próprias escolhas, sem que ninguém precise nos impor nenhum tipo de penitência. Ele retruca com Divaldo: esses pecadores não sabem como fazer com esse conceito. E Divaldo afirma: nem vocês, porque este conceito acaba com o Deus que julga e pune, com Deus dogmático. O nome disso é liberdade. Então começamos a entender que o objetivo da doutrina espírita é retirar os véus dos que estão cegos, dando condições a eles de exercitar a liberdade na construção da sua fé, as escolhas da sua vida, tendo consciência de que nós somos responsáveis pelo que plantamos, consequentemente, somos responsáveis por aquilo que nós vamos colher. Vejam que essa é uma verdade que todos nós espíritas já estudamos e não poucas vezes. E sempre nos lembramos da passagem de Jesus que se encontra em João, versículo 31 e 32, que nós temos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, onde Jesus afirma que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas nesse item,
anotado por João, nós temos antes dessa afirmativa algumas palavras importantes, algumas palavras de Jesus importantes para a compreensão desse tópico. Jesus conversava então com judeus que criam nele e afirmava: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então vejam, para sermos discípulos de Jesus é preciso que a gente possa permanecer na sua palavra. E permanecer na palavra do Cristo é não só experimentar, vivenciar, mas não modificar, não desvirtuar os ensinamentos do Mestre através dos estudos e através da nossa palavra. Então indica o Cristo que, para conhecer a verdade, e essa verdade ela vai nos libertar, tem como consequência natural a nossa liberdade, é preciso que a gente permaneça na sua palavra, porque só a sua palavra é a verdade. Só os ensinamentos de Deus refletem as leis de Deus. E mais do que isso, permanecendo na palavra do Mestre e agindo de acordo com a sua palavra, verdadeiramente todos nós seremos seus discípulos. Vejam que Paulo também retoma esse conceito ao afirmar em Coríntios que o Senhor é Espírito e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, onde está a palavra do Mestre, está a verdade. Consequentemente, nós teremos a liberdade. Então, vejam que para que o homem possa remover a venda dos seus olhos, nós precisamos conquistar a liberdade. Liberdade essa que está vinculada ao conhecer a verdade. E conhecer a verdade nós só o fazemos se nós permanecermos na palavra de Jesus, ou seja, através do estudo, nós conhecermos a palavra de Jesus. Mas não ficar só na palavra, não ficar só no conhecimento. Para sermos seus discípulos verdadeiramente, é preciso a ação no bem. Então, depois dessa reflexão, meus irmãos, veio a seguinte pergunta. As religiões cristãs, e entre elas, vejam, meus irmãos, nós incluímos o Espiritismo, vem tornando o homem livre? Ou será que nós somos prisioneiros dos dogmas, dos milagres, ou de uma relação em corrupção com os representantes de Deus na Terra? Porque a grande maioria daqueles que se dizem representantes de Deus na Terra, aqueles que se dizem trazer a palavra do Mestre, eles oferecem uma relação de corrupção entre o cristão e o Pai Criador. Porque nós oferecemos os dízimos, nós damos ofertas financeiras para que Deus possa atender às nossas necessidades materiais. Isso é uma relação de corrupção. É o dar para poder receber. Vejam que Pedro também traduz muito bem essa realidade ao dizer que, prometendo-lhes a liberdade, e é isso que fazem todos os representantes das religiões cristãs, nós oferecemos a liberdade às pessoas, mas nós mesmos somos escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. O que é que nos domina hoje, meus irmãos? O que é que verdadeiramente se faz como essas correntes que aprisionam o homem? O orgulho, o egoísmo. Nós vamos propor uma reflexão do que o que realmente tem nos tornado escravos nos dias de hoje é a ignorância. Dizem muitos que nós vivemos a sociedade do conhecimento. Na verdade, nós vivemos a sociedade de informação. Hoje nós temos muita informação. Tudo que acontece, ou a grande maioria do que acontece à nossa volta, é possível
ser acessado por cada um de nós, principalmente pelas redes sociais. A internet está aí a nos trazer uma série de informação, mas a informação não significa conhecimento. Não significa que aquela informação seja verdade. Vejam algumas formas de ignorância que se apresentam hoje na nossa sociedade. A ignorância pela ingenuidade. E quantos são deixados na ingenuidade pela não oportunidade de aprender, de conhecer. São os mansos, são os cordeiros, que muitas das vezes não são educados para lidar com os lobos do dia a dia. Existe a douta ignorância, ou a ignorância do doutor. Quantas e quantas vezes nós encontramos reportagem de pessoas que humilham, que se colocam acima de outras pessoas. Isso tem acontecido muito. Porque fizeram esse tipo de curso, porque fizeram essa graduação, porque eu tenho esse doutorado, porque eu tenho esse conhecimento, porque a minha profissão é melhor do que a sua, eu sou doutor, você é policial, eu sou desembargador, você é o mero segurança da prefeitura. É a ignorância da douta, né? A ignorância do doutor. Existe a ignorância intencional contra o conhecimento sistemático. Nós estamos vivendo isso intensamente agora nesse período da pandemia, onde pessoas que deveriam estar conduzindo a nossa sociedade a uma estrutura de combate à pandemia que pudesse estar minimizando todos esses problemas que nós estamos vivendo, muito pelo contrário, essas pessoas estão indicando caminhos da ignorância, ao oferecer remédios que não têm comprovação científica, ao não assumir uma responsabilidade perante o cargo político em que ele se encontra, ao minimizar os problemas sociais em detrimento aos problemas econômicos que nós já vivíamos e, consequência, nós veremos ser ampliados. Existem aqueles que apresentam o conceito de que a Terra é plana. A ignorância intencional, nesse caso, meus irmãos, é a ignorância que procura afirmar não verdades como verdades, principalmente não verdades científicas. Isso tem conduzido a nossa sociedade a situações de muita seriedade, de muita responsabilidade para com a vida do próximo. Existe a ignorância da educação escolar. Meus irmãos, a nossa formação é administração, mas eu também fiz uma graduação em História. Tenho toda a minha formação e minha ação enquanto professor na área de História. E tive a oportunidade de, no curso de Pedagogia da FATERJ aqui em Três Rios, ministrarmos o curso de História da Educação no Brasil. Então, quando observamos a história da educação no Brasil, nós vamos perceber que sempre foi dificultado a ascensão das classes trabalhadoras, das classes mais pobres, a uma educação de qualidade. Existe aqueles que se colocam numa posição superior, que sempre fizeram com que a educação pudesse atender apenas a este grupo de pessoas, limitando ou apresentando, ou oferecendo uma educação de péssima qualidade àqueles de classes mais inferiores, mantendo as pessoas na ignorância escolar, dificultando a ascensão dessas pessoas aos graus mais elevados do conhecimento humano. Daí surge a ignorância douta, porque aqueles poucos que adentram esse espaço da educação acabam se achando superior àqueles que foram impedidos de chegar ao mesmo estágio de conhecimento. Existe hoje a ignorância do especialista. Hoje você precisa de um especialista para tudo.
Estava me lembrando, quando fiz a reflexão para a nossa proposta desta noite, que quando jovem, meu pai me levou a um médico, daqueles médicos que alguns dos nossos irmãos devem ter visitado. Ele já era um senhor de idade. Mas aquele médico que examinava, ele me examinou batendo martelinho no meu joelho, e olha o ouvido, e olha os olhos, olha a garganta, e escuta o pulmão, escuta isso e aquilo, e você saía do consultório desse médico, que não era especialista, mas era um médico que atendia a todos os problemas, e você saía com todo o diagnóstico, sem a necessidade de realizar nenhum exame, até porque eles não existiam com tamanha importância que temos e diversidade que nós temos de exames nos dias de hoje. Mas o especialista acaba se mantendo apenas restrito àquele conhecimento. Muitos se apresentam, eu sou doutor nisso, eu tenho mestrado nisso. Por exemplo, eu tenho mestrado em História e em História Cultural, e meu tema foi sobre História, Fotografia e Memória. Então, eu tenho o meu conhecimento, ele se restringe a esse aspecto da história. Mas eu tenho a história econômica, eu tenho a história política, eu tenho dentro do campo da história uma série de pensamentos, de ideias e conceitos que podem ser estudados. Então, isso não me faz uma pessoa com um conhecimento amplo da área da história, não me faz um especialista apenas. Então, isso não me dá autoridade nenhuma de me sentir melhor do que ninguém. A ignorância na internet. Por quê? Hoje, então, meus irmãos, com as fake news, o que se vende, o que se passa de mentira é uma enormidade. E, infelizmente, a mentira que vem a caluniar, que vem jogar pessoas contra indivíduos, que vem orientar de forma equivocada o comportamento das pessoas. E é fácil você utilizar da ignorância na internet, porque eu mantenho uma grande maioria das pessoas na ignorância escolar. Mas não é só isso que ocorre. É interessante nós observarmos que muitas pessoas com um grau de informação mais elevado também aceitam e divulgam as fake news porque o seu interesse é outro. O seu interesse em divulgar uma mentira é se manter numa situação mais favorável do que a grande maioria das pessoas. E há, infelizmente, também a ignorância da religião. Aquelas religiões que se estruturam em dogmas, ou mesmo entre nós espíritas, quando as nossas ações são equivocadas, quando os ensinamentos não têm a base da doutrina espírita. Todos nós sabemos que encontramos a doutrina espírita na codificação de Kardec. Existe uma série de obras subsidiárias que nos ajudam a entender o que nós temos na codificação. Mas existe também uma série de obras subsidiárias que trazem equívocos doutrinários. E que muitas das vezes, por preguiça, nós preferimos ler um livro de mensagem, um romance, e deixamos de lado os livros da codificação que nos trazem a base do conhecimento espírita. E muitas das vezes, meus irmãos, nós encontramos pessoas falando em nome da doutrina espírita, mas apresentando equívocos doutrinários sérios. Então vejam, quando nós falamos da ignorância da religião, nós estamos fazendo uma crítica apenas aos nossos companheiros das outras religiões, seja ela católica ou protestante. Estou fazendo também uma reflexão, e principalmente com relação ao movimento espírita, porque é o que nos interessa quando nós realizamos os estudos ou as palestras à luz da doutrina espírita. Então, Roberto Crema afirma que a grande prisão é a ignorância existencial. Então, se não somos verdadeiramente livres hoje, meus irmãos, é porque nós ainda o somos ignorante. Ignorante da verdade que nos apresentou Jesus. A grande maioria não tem uma resposta clara do que eu sou, de onde venho e para onde vou. A doutrina espírita apresenta de forma clara a resposta a essas questões. Jesus prometeu o Consolador prometido.
É até engraçado, né? Quando nós falamos, Jesus prometeu, o Consolador prometido, é que nós fixamos tanto no Consolador prometido, né? Nas duas palavras. Na verdade, a frase correta é Jesus nos prometeu o Consolador. E temos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, no item 3. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Conhecereis a verdade vos libertará. Mas a verdade só me liberta se eu manter a palavra de Jesus e agir como seu discípulo. Então, se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente o não conhece. Essa passagem nós temos no Evangelho, mas está em João, no seu capítulo 14, versículo 15 a 17 e 26. Então não é novidade para nós espíritas, mas pode ser até visto como presunção pelos companheiros de outras religiões, que nós consideramos a doutrina espírita como o consolador das palavras do Mestre. E Kardec afirma isso no Evangelho segundo o Espiritismo, ao dizer assim: o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. Conhecimento das coisas, conhecereis a verdade, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Então vejam, nós nos consideramos a doutrina espírita justamente porque ela apresenta as características que foram colocadas por Jesus nas suas palavras, na sua promessa. E a doutrina espírita age ou se estabelece dessa forma que Kardec nos apresenta. Mas é sempre bom lembrar, meus irmãos, que doutrina espírita são todos aqueles conhecimentos codificados, organizados por Kardec, que nós encontramos nas obras da codificação. Agora, o movimento espírita é tudo aquilo que nós fazemos em nome da doutrina espírita. Então, o Espiritismo nós vamos encontrar nas obras de Kardec. O Consolador nós vamos encontrar nessas obras de Kardec. Então, se nós desejamos conhecer a verdade, para que a liberdade nos afaste da ignorância, nós vamos precisar conhecer e estudar as obras de Kardec. Vejam que em diversos momentos da codificação, Kardec vem nos oferecendo o caminho ou a postura que devemos ter perante a doutrina espírita. Vejamos no Livro dos Espíritos a introdução. E, aliás, meus irmãos, a introdução, prolegômenos, no Livro dos Espíritos é para ler. Muitos de nós, às vezes, na preguiça e tal, não tem problema, não vou direto nas perguntas. Mas é essencial para nós que possamos ler também a introdução do Livro dos Espíritos. Então, nesse item, nós temos Kardec afirmando: acrescentemos que o estudo de uma doutrina, qual a doutrina espírita, que nos lança de súbito numa ordem de coisas tão nova quão grande. Então vejam, o que nós encontramos de conteúdo na doutrina espírita é uma ordem de coisas novas, não novas no sentido de verdades novas, não, de forma nenhuma. O que a doutrina espírita nos apresenta de conhecimento, nós vamos encontrar sempre na história humana, até porque a verdade, ela é verdade sempre. Ela é verdade hoje, foi verdade ontem e vai continuar sendo verdade. O que acontece com o ser humano é que, de acordo com o seu processo de evolução, nós vamos ampliando a nossa capacidade do conhecimento dessa verdade. Então vejam, diante de uma doutrina espírita com essas características, o conhecimento dessa doutrina, o estudo do espiritismo, só pode ser feito com utilidade por homens sérios, perseverantes, livres de prevenções e animados de firme e sincera vontade de chegar a um resultado. Quando Kardec fala de homens sérios, meus irmãos, homens e mulheres, ele não está falando de que nós precisamos chegar à casa espírita e ficarmos todos nós com a cara amarrada durante muito tempo.
Era assim que nós nos encontrávamos na casa espírita, homem e mulher sentado em lados diferentes, as pessoas sérias, um silêncio onde ninguém se cumprimentava, ninguém se abraçava. Foi uma interpretação um pouco equivocada desse sentido da palavra sério. Homens sérios são homens que encaram a doutrina espírita, ou o estudo da doutrina espírita, com seriedade, sem brincadeira. A partir do momento que nós percebemos a importância daquele conteúdo para as nossas vidas. Perseverante. Por que é preciso perseverar? A doutrina espírita é ampla em conhecimento. Eu não posso começar e parar aqui e ali, ou ter preguiça, que é muito comum a todos nós, quando nos deparamos com os livros e muita informação. Livre de prevenção. Eu tenho que estar com a mente aberta para estudar a doutrina espírita e ter um firme e sincero propósito de chegar a um resultado, a um objetivo. Então vejam que essa é uma característica que nós precisamos analisar e começar a pensar, será que essa é a nossa postura? Também, na introdução do Livro dos Espíritos, nesse mesmo item, logo adiante, ele diz o seguinte: o que é que caracteriza um estudo sério? É justamente a continuidade que ele se dá. Então não é começar aqui e parar. Também não é ficar apenas, meus irmãos, como muitos de nós temos a prática, de irmos às reuniões de estudos doutrinários, assistimos e muitas das vezes com cansaço natural do nosso dia a dia, deixarmos nossa mente se desviar ou então até mesmo adormecer por alguns instantes. É preciso uma continuidade, por isso que já há muito tempo, não só a FEB, como a CERJ, todos esses núcleos de unificação do movimento espírita, oferece o estudo sistematizado da doutrina espírita, porque essa é a sugestão de Kardec. Ele faz essa sugestão porque ele percebe a necessidade de conhecermos tudo aquilo que os espíritos se apresentaram, que está codificado nos livros dos livros espíritas. Quem deseje, continua Kardec, tornar-se versado numa ciência tem que a estudar metodicamente, começando pelo princípio e acompanhando o encadeamento e desenvolvimento das ideias. Então não é só também uma leitura superficial, é uma leitura e um estudo contínuo de continuidade. Vejam que Divaldo e outros companheiros do movimento espírita falam de uma postura, de uma orientação dos seus amigos espirituais, de ler o Livro dos Espíritos, ou depois ler novamente, ler as obras da codificação, e fazendo esses estudos, ou aproveitar os estudos sistematizados. Também no Livro dos Espíritos, Kardec diz: a verdadeira doutrina espírita está no ensino que os Espíritos nos deram. E os conhecimentos que esse ensino comporta são por demais profundos e extensos, como havíamos dito atrás, para serem adquiridos de qualquer modo, que não por um estudo perseverante, feito no silêncio e no recolhimento. Então vejam que Kardec ele vai batendo nessa tecla da necessidade de estudarmos a doutrina espírita com seriedade, com perseverança, com honestidade, com continuidade, para que possamos, então, retornando à reflexão que estamos fazendo, para que possamos verdadeiramente, meus irmãos, conhecer a verdade. Essa verdade que vai nos libertar das ignorâncias que vivemos no mundo atual. No Livro dos Médiuns, também uma outra obra que nós trouxemos a palavra de Kardec, no seu capítulo 3 do Método, ele diz: e dizemos que o Espiritismo é toda uma ciência, toda uma filosofia. Quem, pois, seriamente queira conhecê-lo deve, como primeira condição, dispor-se a um estudo sério e persuadir-se de que ele não pode, como nenhuma outra ciência, ser aprendida a brincar. Meus irmãos, quando nós lemos a primeira vez essa afirmativa de Kardec, nós ficamos muito pensativos quando Kardec nos diz que nenhuma ciência
muito menos a doutrina espírita, ciência, filosofia, com uma extensa e importante consequência moral para as nossas vidas, moral e ética, não se pode ser aprendido a brincar. Não podemos brincar de doutrina espírita. Eu não posso, diante da doutrina espírita ou diante da representatividade que eu tenho no movimento espírita, de colocar determinados conceitos que surgiram apenas do meu conhecimento ou da minha interpretação. É preciso, o máximo possível, estar de acordo com o que Kardec nos ensina, que, na verdade, como ele diz, é aquilo que os espíritos nos ensinam. E Kardec ainda nos fala o seguinte: não se espantem, adeptos dos espiritistas, com a palavra ensino. E hoje nós, espíritas, vivemos um problema relacionado à ignorância na educação escolar. Porque nós não fomos educados para uma boa leitura e para uma interpretação de texto. Nós não fomos educados para o ensino nessas condições de ler, de refletir, de marcar lá as palavras que não conhece e buscar o seu significado. Nós não fomos acostumados a isso. Enquanto professor de ensino superior, nós temos observado uma grande dificuldade dos nossos alunos de proceder uma boa leitura, uma boa interpretação de textos. Isso está na base da formação no ensino médio, no ensino fundamental e no ensino médio. Isso se reflete também na nossa postura diante do estudo da doutrina espírita. Por isso Kardec diz: não se espantem, adeptos, com a palavra ensino. É preciso aprender, é preciso dispor-se de um estudo sério e perseverante. Também no Livro dos Médiuns, no Espiritismo, isso é uma questão que precisamos refletir. A questão dos espíritos é secundária e consecutiva. Mas nós, espíritas, colocamos tudo na mão dos espíritos. A questão principal da doutrina espírita não são os espíritos. Ela é secundária e consecutiva. Mas não é o ponto de partida. Se ela é consecutiva, eu tenho um ponto de partida. E Kardec coloca aí: o verdadeiro ponto de partida é a existência da alma. Com a existência da alma, nós vamos conhecer quem nós somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos, que são as questões milenares da filosofia humana, e que a doutrina espírita resolve, esclarece para todos nós. Então, a relação da nossa vida material, do que eu estou vivendo hoje, com o passado, para explicar as minhas dores, para explicar o porquê das provações que eu estou vivendo, isso é consolar, isso é estabelecer para o homem o funcionamento da lei de amor e de justiça. Isso é consolar, isso é esclarecer. Da mesma forma que eu demonstro a relação das minhas atitudes hoje, das minhas decisões, das minhas escolhas, com a vida futura ainda nessa existência e após a morte. Então vejam que aí está a base do conhecimento espírita. O ponto de partida não é a nossa relação com os espíritos, que nós buscamos muitas das vezes intensamente nas reuniões mediúnicas para que os espíritos possam resolver os nossos problemas pessoais. Hoje já não estamos mais nas igrejas onde os santos ou os pastores se apresentam como representantes de Deus e vão conduzir o nosso pedido a Deus para que Deus possa nos atender, porque eu estou oferecendo isso ou aquilo. Hoje nós procuramos os espíritos para que eles possam dizer o que nós fazemos. E quando o espírito ou o médium se coloca nessa posição, ele está cometendo um sério equívoco, pois ele não está contribuindo para que aquela pessoa possa retirar as vendas dos seus olhos e, através do conhecimento, fugir à ignorância e ter a liberdade de fazer as suas escolhas. Então, atenção, meus irmãos, a essa passagem de Kardec no Livro dos Médiuns. Um livro que deveria ser lido por todo aquele que ingressa na doutrina espírita, mas é interessante que nós observamos que o movimento espírita gosta muito de, já logo entregando as obras mediúnicas, né? Violeta na Janela, Nosso Lar e o Martírio dos Suicidas.
muitos leem o Martírio dos Suicidas e não retornam. A obra que deveríamos indicar àqueles que estão começando a doutrina espírita é o que é o Espiritismo. E ali no item que Kardec fala sobre os médios interesseiros, ele afirma: aquele que não se quer dar ao trabalho de estudar é antes guiado pela curiosidade, que pelo desejo real de se instruir. Então, meus irmãos, uma reflexão para todos nós que estamos aqui estudando. Qual é o seu interesse? Você está guiado pelo desejo de estudar e de aprender, de verdadeiramente se instruir? Ou nós estamos buscando ainda as soluções mais práticas, mais imediatas, através das relações que nós mantemos com os espíritos? Então, aquele que não se quer dar ao trabalho de estudar é antes guiado pela curiosidade que pelo desejo real de se instruir. Ora, os espíritos, os bons espíritos, assim como ele, Kardec, não gostam dos curiosos. Então, se eu sou curioso, se eu busco as soluções mais fáceis para os problemas que eu estou vivendo, em vez de buscar encontrar realmente a causa no meu comportamento, na minha consciência, daqueles problemas da minha existência, deixar de ser curioso, então, cuidado, que muitas das vezes você pode ser recebido por um espírito que não tem a condição de esclarecer, de te ajudar, de te orientar. Se os incrédulos são inclinados a suspeitar da boa-fé dos médios em geral, muito pior seria se neles encontrasse o estímulo do interesse. Então, meus irmãos, se existem aqueles curiosos que procuram as soluções mais práticas, eu tenho até uma história quando estava à frente do grupo da Fraternidade Espírita Irmão Rogério Cláudio, que é um grupo com um trabalho excelente, realizado até hoje no movimento espírita da cidade vizinha de Três Rios. Nós somos informados que começou aí na nossa reunião pública uma moça, uma senhora que fazia a unha com uma moça também que era responsável por fazer as unhas das mãos e dos pés da minha mãe. E ela comentou que essa senhora, que essa moça estava indo lá no centro com dois interesses. Primeiro, ela queria que os espíritos, ela achava que os espíritos iam aparecer e iam trazer a solução de um problema financeiro que ela estava vivendo. Ela estava passando por dificuldade numa loja, um comércio que ela tinha. Então, ela aguardava que os espíritos pudessem se apresentar e trazer a solução. E outra que ela buscava um amor, um novo relacionamento, e ela achava também que os espíritos iriam indicar quem poderia ser, ou os caminhos para que ela pudesse conseguir esses dois objetivos. Bom, até onde eu sei, ela não ficou muito tempo na casa espírita, porque os espíritos não apareceram nas nossas reuniões doutrinárias, meus irmãos. E o que foi dado, o que foi dado de lentivo, de oportunidade de aprendizado, infelizmente, não respondia a esse interesse. Mas há uma grande responsabilidade quando na nossa casa espírita os médiuns se permitem a atender aos interesses frívolos das pessoas. E a responsabilidade é muito grande. Kardec bate muito nisso. Porque o estímulo de interesse que Kardec coloca aí não é só interesse monetário, que nós encontramos em muitas manifestações da mediunidade, em diversas instituições religiosas. Não. Há também o interesse do orgulho, há principalmente o interesse da vaidade, há o poder que muitas das vezes o médium, pela admiração que nós damos a ele, para acharmos que ele é um ser superior a nós, e na verdade não são, o poder que ele tem de influenciar as pessoas que estão à sua volta, de tomar decisões que extrapolam as decisões de diretoria de uma instituição. Então, esse estímulo ao interesse não é só, como estamos falando aqui, não é só financeiro, mas ele adentra esse espaço do orgulho e da vaidade. No item diversidade dos espíritos, Kardec diz: quanto aos erros que se podem originar da divergência de opiniões entre os espíritos, eles desaparecem por si mesmos,
à medida que se aprende a distinguir os bons dos maus, os sábios dos ignorantes, os sinceros dos hipócritas, absolutamente como se dá entre nós. Então, o bom senso repelirá as falsas doutrinas. Como é que eu lido, então, com os espíritos? Como é que eu sei se aquela mensagem que o Espírito me trouxe, ela realmente é adequada? Ela está saindo de um bom espírito ou de um espírito que deseja nos fazer mal? De um espírito sábio ou de um espírito que tem pouco conhecimento? Como não deixar me envolver por pseudo-orientações que no primeiro momento parecem palavras sábias, mas quando vistas com mais profundidade, encontram equívocos muito sérios? Como eu posso, recebendo uma mensagem que no final está escrito Emmanuel ou André Luiz, psicografado mesmo pelo Chico ou por outra pessoa, porque eu posso colocar o nome que eu quiser numa mensagem, e determinar se aquela mensagem tem conteúdo doutrinário ou não, tendo bom senso. E eu só crio esse bom senso, meus irmãos, com o estudo sério da doutrina espírita. Então, todo e qualquer equívoco doutrinário, ele só será sanado, seja através do médium, seja através de um expositor espírita, se nós nos apresentarmos como estudiosos sérios da doutrina espírita. Não aguardar apenas que aquele que vai à frente, no púlpito da casa espírita, ou agora pela internet, aguardar o que ele diz e aceitar como verdade. O que nós estamos afirmando aqui nesta noite deve passar pelo crivo do bom senso e da razão de todos aqueles que estão nos assistindo. Não é porque eu fui convidado, não é porque eu me apresento no movimento espírita para realizar atividades como esta. É preciso que tudo passe pelo crivo da razão. Agora, quanto mais eu conheço a doutrina espírita, melhor a condição de questionar. E questionar de forma salutar. Meu irmão, por que você afirmou isso? Não está isso assim, assim, assado lá em Kardec? Quando a gente estuda a obra de André Luiz, ele não cita isso, isso e aquilo. Então a gente faz um diálogo salutar, até porque todos nós estamos no processo de aprendizado. Mas não podemos assistir e aceitar determinadas opiniões que são opiniões pessoais e colocam situações que não acrescentam em nada o conhecimento espírita, como afirmativas de que Bezerra de Menezes explodiu uma bomba atômica lá em Capela e que Chico era o general. Que importância que tem isso? Isso não pode ser comprovado. E o que isso tem de importância no conhecimento espírita? Quantas das vezes nós ficamos vendo companheiros do movimento discutindo se Chico foi isso, se Emmanuel foi aquilo, se vai reencarnar, aonde está o Emmanuel, já que o Emmanuel já reencarnou, e que Joana foi isso e aquilo. Bem, se eu tiver de uma forma clara essas informações, elas nos servem apenas como informações, mas não acrescentam nada ao conhecimento espírita que vai nos fazer livre. Então, temos que ter muito cuidado. Temos que ter muito cuidado com aquilo que nós aplaudimos e aceitamos como verdade. O Espiritismo é uma ciência de observação e não uma arte de adivinhar e especular. Nós o estudamos com o fim de conhecer o estado das individualidades do mundo invisível, as relações que nos prendem a elas, sua ação oculta sobre o mundo visível, e não para dele tirar qualquer vantagem material. O Espiritismo possui, porém, uma outra utilidade mais positiva. É a natural influência moral que exerce. Então, o Espiritismo é mais do que uma religião, ou não é apenas uma religião, meus irmãos. O Espiritismo é ciência, filosofia, com consequências éticas e morais, porque propõe o estudo dos ensinamentos de Jesus conforme Jesus nos ensinou, evitando tudo aquilo que foi incorporado pelos homens ao longo do tempo, nos dando a oportunidade
verdadeiramente de estarmos na palavra do Cristo e de sermos seus discípulos. Neste objetivo, com essa proposta, com certeza podemos afirmar e entender que a doutrina espírita é o Consolador. Fazendo uma proposta agora aos meus irmãos, estamos encerrando, mas ainda temos um pouquinho de caminho, paciência. Nós vamos fazer uma brincadeira de reflexão. O que é, meu irmão, para você ser espírita? Nós vamos fazer algumas perguntas, mas não vamos respondê-la. Até porque se fôssemos responder essas perguntas, demandaria cada uma delas um novo estudo. Mas o que é ser espírita? Vamos juntos. Respondam aí em casa. Todo simpatizante é espírita? Todo adepto é espírita? Todo médium é espírita? O espiritismo é só prática mediúnica? Todo aquele que acredita no fenômeno é espírita? Quem acredita na existência dos espíritos é espírita? Existe espírita kardecista, chiquista, divaldista ou haroldista? Como é que estão as nossas respostas? Vamos a algumas. O Espiritismo apresenta verdades novas e nunca reveladas à humanidade? Toda e qualquer prática religiosa e terapêutica é Espiritismo? Atenção nessa pergunta, meus irmãos. Muita atenção e carinho nessa pergunta. Toda e qualquer prática religiosa e terapêutica é Espiritismo? Existe espiritismo conservador ou progressista? O espiritismo é religião? Todo espírito é espírita? E para finalizar, tudo que se escreve, publica e se divulga pelas redes sociais, e muita coisa foi publicada no início da pandemia, cada coisa foi publicada, meus irmãos, como sendo dos espíritos. Mas eu falei que não ia comentar. Tudo que se escreve, publica e se divulga pelas redes sociais em nome do Espiritismo é Espiritismo? Bom, Chico foi aquele que talvez tenha resumido melhor o que é ser espírita. Vejam que ele traduz tudo isso que nós conversamos nesta noite. Ser espírita, segundo Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, é ser cristão genuíno. Então, estar na palavra de Jesus e ser o seu discípulo. Como a obrigação de pautar a vida pelos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, dentro da liberdade, de raciocinar e discernir no campo da própria fé. Liberdade, meus irmãos, que nós só conhecemos com o estudo sério da doutrina espírita. Liberdade que nós conquistamos, que vão nos eliminando, que vão nos afastando das amarras, que vão rebentando as amarras das ignorâncias que vivemos hoje, nos dias atuais, que ainda nos prendem às questões materiais da vida. Conhecereis a verdade. Fiquem em minhas palavras. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas Kardec também nos diz: o verdadeiro espírita não é o que crê nas comunicações, mas o que procura aproveitar os ensinamentos dos espíritos. E quantos ensinamentos, meus irmãos? Quantos ensinamentos que são respostas aos problemas e às dificuldades que nós vivemos nessa vida. O objetivo da doutrina espírita é nos conceder a oportunidade de tirarmos o véu dos nossos olhos e de conquistarmos a nossa liberdade, nos traz a oportunidade de sermos felizes ainda nessa existência. De nada adianta crer se a sua crença não faz dar sequer um passo na senda do progresso. Então é algo errado. Se eu não consigo me observar uma pessoa melhor, alguma coisa está errada. Eu não estou estudando direito à doutrina espírita, eu estou sendo um curioso, um frequentador de reunião de casa espírita. E não o tornar melhor para o próximo. Meus irmãos, diante disso tudo, caminhando para o final da nossa reflexão,
Qual é a nossa responsabilidade enquanto espíritos? Se a nossa ação não for uma ação que colabore para que eu possa retirar as vendas dos meus olhos, mas mais do que isso, que em nome da doutrina espírita, como representante do espiritismo, eu não colabore para retirar a venda dos olhos dos outros, muito pelo contrário. Qual é a minha responsabilidade diante das ações que faço, que mantenho os meus olhos vendados e que mantenho os olhos do próximo vendados? Nós vamos procurar a resposta do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora, no item 5, no último item, intitulado Os Obreiros do Senhor, é uma mensagem do Espírito de Verdade. Uma mensagem muito pequena, mas muito profunda, e que eu peço a todos que, após as nossas reflexões, possam lê-la na integralidade, que nós vamos oferecer algumas partes. Ditosos que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos, unamos os nossos esforços a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Temos trabalhado juntos, meus irmãos? Estamos unindo os nossos esforços? Ou estamos nos permitindo nos separar em querelas infrutíferas que não nos levam a nada? Porque o que o Senhor Jesus quer quando estiver conosco, e Ele está conosco nesse momento de transição planetária, na formação de um mundo de regeneração, Ele quer encontrar a sua obra acabada. Vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Vós que agiste em consonância com os meus ensinamentos, com os ensinamentos de Jesus, atuando para retirar as vendas dos seus olhos, mas mais do que isso, a venda dos olhos dos nossos irmãos. Mas, ai daqueles que por efeito das suas dissensões, mas ai daqueles que por efeito das suas dissensões houverem retardada a hora da colheita, pois a tempestade virá e eles são levados no turbilhão. A consequência virá. Se minha ação serviu para manter o próximo na ignorância, e mais do que isso, se eu utilizei da ignorância para ludibriar, para enganar, para não orientar aquela pessoa na verdade, serei extremamente responsável. E a colheita será através de situações de muita infelicidade. Por que, meus irmãos? Porque a nossa ação, o nosso falar, o nosso agir, está impedindo a formação, a construção do reino de Deus no coração do meu companheiro, daquele que vai à casa espírita, daquele que vai no templo protestante, aquele que vai no templo cristão, e lá busca encontrar a solução para das suas dores, construir uma fé verdadeira embasada nos ensinamentos do Cristo, não em dogmas e não em ações de corrupção. É uma responsabilidade imensa agirmos dessa forma equivocada. Clamarão, graça, graça. O Senhor, porém, lhes dirá: como implorais graças, vós que não tivesses piedade dos vossos irmãos, e que vos negastes a estender-lhes as mãos, esmagastes o fraco, em vez de o amparares. Meus irmãos, eu fico pensando muito naqueles que têm a responsabilidade de conduzir as pessoas mais simples, de atender às necessidades sociais e humanas de todos aqueles pequeninos e que estão utilizando do seu poder, seja ele político, econômico, religioso, midiático, para manter na ignorância, para levar o homem à dor, à tristeza profunda. E vivemos isso de uma forma intensa
nesse momento de pandemia. Fico imaginando qual será a consequência nessa vida, mas principalmente na vida no plano espiritual para esses irmãos. Como suplicais graças, ainda diz o Espírito da Verdade, vós que buscastes a vossa recompensa nos gozos da terra e na satisfação do vosso orgulho. Já recebestes a vossa recompensa, e a recompensa realmente que eles vão receber aqui na terra. Esses que se acham felizes, se acham acima dos outros pelo que estão fazendo, por enganar, por não sentir em seu coração que suas ações que poderiam impedir, no dia de amanhã nós teremos chegado em menos de 3 meses de pandemia, ou de 3 a 4 meses de pandemia, a mais de 100 mil mortes. Isso oficial. Fora as mortes que não foram registradas, meus irmãos. E as ações políticas, e as ações na área de saúde, desconsideram essa situação por questões de manter as pessoas na ignorância, por agir em interesse próprio e mesquinho, meus irmãos, esses já vão receber a sua recompensa. Porque muitos chegam lá na internet, ou chegam ao vivo e vão bater palma para essas pessoas. E eles se sentem orgulhosos, vaidosos, já estão recebendo a sua recompensa, tal qual a quisestes. Nada mais vos cabe pedir. Então não vai depois lamentar. As recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas na terra. Então a reflexão, meus irmãos, que nós propomos é: o que nós estamos fazendo diante da doutrina espírita? Estamos percorrendo o caminho indicado por Jesus? Conquistar a liberdade, o fazer o outro livre, através do conhecimento esse que nos faz permanecer na palavra do Mestre e verdadeiramente ser seus discípulos, ajudando-o para que a sua obra se faça o mais rápido possível, que o reino de Deus se faça entre nós? Ou nós estamos repetindo as atitudes mesquinhas, orgulhosas, vaidosas, e estimulando ainda a ignorância, buscando o poder temporal para satisfazer as nossas necessidades individuais? A proposta, meus irmãos, é que cada um de nós possa refletir quanto a essa realidade. Deus procede nesse momento ao censo dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente. Está lá, já registrado, é da lei de Deus, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos, pois aos que não recuarem diante de suas tarefas, é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração do Espiritismo. Então, meus irmãos, a tarefa urgente é de retirar a venda dos olhos. Essa é a proposta da doutrina espírita. E eu agradeço a oportunidade de estar com os nossos irmãos. Agradeço aos amigos do Centro Espírita Casa da Paz pela confiança. Qualquer comentário que desejarem fazer, se desejarem fazer qualquer questionamento, os irmãos vão nos direcionar esses questionamentos e eu atenderei e receberei com muito carinho. Desculpe o avançado da hora, com a prece, eu acho que a música, a abertura, nós passamos um pouco do horário, mas eu espero que tenha servido de reflexão para todos, como serviu imensamente para mim. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, que haja paz, muita paz em nossos corações. Então, após essas ótimas reflexões dessa noite, vamos agradecer a Jesus essa oportunidade bendita. Vamos agradecer aos irmãos espirituais da Casa da Paz que nos possibilitaram estarmos aqui juntos. Vamos agradecer essas oportunidades que têm nos sido dadas, mesmo através de situações não tão agradáveis, elas têm sido propícias para o nosso crescimento, para as nossas reflexões.
Agradecidos nós sempre seremos por essa doutrina consoladora que nos ampara e que nos envolve. Assim, vamos fechar mais uma vez os nossos olhos, não os olhos físicos, mas os olhos da alma. Vamos nos recolher para fazermos a nossa prece, agradecendo por todas essas bênçãos que recebemos nessa noite. Senhor Jesus, como te agradecer, Mestre querido, por todas as oportunidades, por essa luz que nos iluminou, por essas palavras, Senhor, que com certeza guardaremos para reflexão. Que a sua luz envolva todos nós, Senhor, envolva o nosso irmão que de boa vontade aqui esteve fazendo esse estudo junto conosco. Que a tua luz possa envolver a todos nós, Mestre querido, onde quer que estejamos. Que as suas benesses possam nos alcançar hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite, meus irmãos.